Fala galera! No vídeo de hoje eu vou trazer o top 10 dos assuntos ligados à pandemia e matemática que podem vir na sua prova do Enem. 10. Tópico número 10. Crescimento exponencial. A função exponencial e o gráfico de uma função exponencial podem vir correlacionados na competência 5, em termos de função, ou 6 no gráfico da função. Então, essa parte de crescimento exponencial é extremamente importante para a prova. 9. Tópico número 9. Nós temos progressão geométrica. Então, o número de casos tem aumentado sempre significativamente. Então, se nós estabelecermos um valor de um número, sempre multiplicando o número de casos, isso pode representar uma progressão geométrica, que está lá na competência 1 da prova do Enem. 8. Tópico número 8. Juros compostos. Com a pandemia, as oscilações na Bolsa de Valores foram extremamente importantes dentro da relação de dinheiro e de capital do país. Então, a fórmula de juros compostos, que é montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo, pode cair dentro da sua prova. Então, nós temos aí que o tópico número 8 é os juros compostos. 7. Tópico número 7, porcentagem. Principalmente ligados ao aumento do dólar, aumento do euro e essas oscilações que tem visto dentro dos dias da pandemia, é um tópico extremamente importante. Lembrando que a porcentagem é uma aplicação da razão que está tanto na competência 3 ou pode ser aplicado com forma de regra de 3 na competência 4. Então, porcentagem está no nosso top 7. Tópico número 6, teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, que está na competência 1, pode vir em forma de grupos de riscos. Então, nós temos o conjunto dos diabéticos, o conjunto dos hipertensos, ou o conjunto de pessoas que têm sobrepeso. Então, trabalhar com união e interseções é de extrema importância dentro dessa competência. Então, por isso que está no nosso tópico número 6. 5. O nosso tópico número 5 está na competência 7 da prova do Enem, que é a parte de estatística, mas especialmente a parte de média, mediana e moda. Então, podemos colocar uma frequência de pessoas e estabelecer a moda, a média e mediana. Pode ser em relação ao número de idade, em relação a uma determinada localidade. Então, a parte estatística é importante também na prova do Enem. 4. Tópico número 4, cálculo de probabilidade. Também lá na competência 7, nós temos estatística e probabilidade. Então, quando fala sobre a probabilidade de um indivíduo contrair o vírus, também é uma possibilidade importante para a prova do Enem. Então, por isso que está no nosso top 4. 3. Nós temos que no nosso top 3 está lá na competência 6, que é a parte de gráficos e tabelas. Dentro da parte de gráficos, nós podemos ter gráficos de setores, gráficos de linhas e gráficos de barras, expressando justamente a evolução da pandemia ao longo dos dias. Então, esse tópico é extremamente importante para a prova do Enem. 2. No nosso tópico número 2, eu trago a parte de combinação e arranjo na análise combinatória. Então, na organização, por exemplo, de uma equipe de médicos ou de uma equipe de enfermeiros, nós temos aí que a análise combinatória ela pode ser muito bem aplicada. E ela também está na competência 1 da prova do Enem. 1. No tópico número 1, eu trago para vocês a regra de 3, que pode ser simples ou composta. Como ela poderia vir composta? Falando sobre o número de médicos em relação ao número de dias, horas por dia trabalhadas e o número de pacientes que eles atendem por dia. Aumentando o número de médicos, aumentando a jornada de trabalho, aumentando os dias, o que aconteceria dentro do problema? Então a regra de 3 composta, ou mesmo a regra de 3 simples, que está lá na competência 4 da prova do Enem, está no nosso top 1. Bem, dentro do nosso tópico bônus, eu vou voltar lá na competência 6 na parte de gráficos. Nós temos que é bastante comum dentro do Google, nas pesquisas bem específicas falando sobre gráfico de desemprego, gráfico do auxílio emergencial, gráfico da pandemia. Então essa parte de gráficos organizadas principalmente em linhas e no gráfico de setores podem vir aparecer com bastante frequência dentro da prova do Enem. Lembrando que a relação de gráficos pode vir de formas distintas. Gráficos de setores, linhas, barras, áreas. Então tem vários tipos de gráficos diferentes. Então esse fica o nosso tópico bônus para você.